Olá, hoje eu estou aqui numa roça, então se vocês ouvirem barulhos de animais, fiquem tranquilos. Sintam a mesma paz que eu estou sentindo. Mas eu senti no coração também que eu deveria trazer para vocês uma mensagem que tem incomodado bastante nesses últimos tempos. E eu quero trazer aqui para vocês uma meditação sobre isso, para que vocês também entendam o que está acontecendo ao nosso redor. O governo mundial está acontecendo ao nosso redor e pouca gente está dando importância para ele. Na verdade, até poucas igrejas estão dando importância para o que está acontecendo. A Bíblia vem se cumprindo rigorosamente. Todos os capítulos, todos os versículos, todas as vírgulas estão se cumprindo. E o governo mundial é mais um deles. E eu quero trazer aqui para vocês a prova do que está acontecendo. É só você olhar ao seu redor. Você vai ver que tudo que eu vou falar, você já convive, você já viu. Então fique comigo até o final e você vai conhecer muitas coisas, que ao conhecê-las, você vai poder ajudar muita gente que está em berço esplêndido. Não está fazendo de conta que isso não está acontecendo com ela. E eu vou te pedir também, se você gostar do vídeo, por favor, curte o nosso canal. Quando você curte o nosso canal, o próprio YouTube vai indicar esse vídeo para outras pessoas. Então, isso pode ser importante para muitas outras pessoas. Curte o canal, inscreva-se no canal se você não for inscrito e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Para que um governo mundial aconteça, algumas coisas precisam também estarem prontas para ele assumir. Lógico que o governo mundial já foi pensado há muitos anos atrás. Isso não é de agora. Centenas de anos, famílias poderosas da Terra já vêm trabalhando para conseguir o governo mundial. As guerras estão acontecendo e não é à toa. É um querendo assumir o outro, é um querendo acampar o outro para poder dominar. Então esse sentimento já existe desde sempre. Mas a vantagem deles é o seguinte: eles sabem que não iam conseguir um governo mundial do dia para a noite. Então eles se planejaram. Eles se planejaram e tinham e têm ainda todo o dinheiro que eles precisam para fazer o projeto deles darem certo. Esse é um defeito que a maioria das pessoas no mundo tem. Não sabem fazer projetos para fazer dar certo. Eles vivem como se amanhã o que vier vai ser. Então os poderosos da Terra sempre fizeram projetos, têm planos, comprando países, comprando governos, comprando cidades, comprando prefeitos, comprando deputados, senadores, presidentes. Eles compram tudo, inclusive compram terrenos, empresas importantes. Nós vimos muito isso na pandemia. A China, por exemplo, comprando o mundo inteiro. Porque a China, para ela foi muito bom o que aconteceu. E eu vou te falar daqui a pouco sobre isso. Então, para ter um governo, muitas coisas precisam dar certo. Mas, dentre elas, tem 4 que são as mais importantes. E é sobre essas 4 que eu quero te falar. A primeira, e importante demais nesse processo, é a religião. Nós temos um mundo onde é muito eclético. As pessoas servem vários tipos de deuses. Mas, por causa de religião, muitas pessoas já morreram no mundo. E muitas pessoas ainda continuam morrendo e muitas ainda vão morrer. O judaísmo matou muita gente. O cristianismo matou muita gente. O islamismo matou e mata muita gente. E assim por diante. As religiões matam, porque é algo importante na vida das pessoas. Então, como é que, para você conseguir um governo mundial, você tem que conseguir uma única religião? E isso vem sendo trabalhado também já há muito tempo, para que haja uma união nas igrejas. O Papa Francisco, quando ele foi eleito, eu não sei se ele já trazia isso com ele, ou se ele criou isso depois que se tornou Papa. Ele deseja o governo mundial, e deseja a religião única, e deseja uma educação única. E é para isso que ele vem trabalhando. Para o governo mundial, por exemplo, o desejo do coração dele é que Macron, presidente da França, seja o governante mundial. E daqui a pouco também nós vamos falar sobre isso. E para a religião,
ele trabalhou tão bem, mas tão bem, que ele conseguiu criar uma nova religião. A nova religião, eu já coloquei no canal, tem vários assuntos a respeito dela, é o Crislã, que é a união do judaísmo, do islamismo e do cristianismo. Essa religião já existe há alguns anos, mas a sede dela foi inaugurada em maio de 2022, um lugar chamado Casa Abraâmica. Com a união desses países, com a união dessas religiões, ele já consegue uma unidade fabulosa para que o governo mundial consiga governar. Então, se ele conseguir fazer com que as pessoas dessas religiões se unam para trabalharem juntas, conviverem juntas na casa abraâmica, porque todas as três religiões, a descendência é de Abraão. Então, ficou fácil para chegar a esse momento. Fácil, vírgula, mas teve uma motivação séria, uma motivação grande. Então já existe o Crislã, já está sendo implantado, o Papa já está trabalhando essa religião e logo, logo ela vai estar na sua frente. Conseguindo isso, consegue-se o primeiro passo para que um governo mundial se estabeleça. Aliado a isso, existe um projeto muito sério da NASA, um projeto que eles guardam as 7 chaves, pouco divulgado. Na verdade, a NASA trabalha como o diabo trabalha. Para o diabo, a melhor coisa para ele é se ninguém soubesse que ele existisse, porque aí ele poderia trabalhar tranquilamente, sem nenhum problema. E é o que está acontecendo com a NASA. Pouca gente sabe do projeto Blue Beam, um dos projetos, né, o mais importante, o Blue Beam. E por não saberem, fica disperso. Quando acontecer, vai ser novidade. Um exemplo do projeto Blue Beam, eles estão criando formas, pessoas, bichos, símbolos, o que eles quiserem, eles estão criando e projetando isso no ar. E quando eles fazem isso, eles encantam as pessoas que estão vendo ou amedrontam as pessoas que estão vendo. Há pouco tempo agora, nós vimos o projeto Blue Beam. Eles conseguiram fazer com que um dragão aparecesse no céu. E esse dragão, ele apareceu fazendo barulho, apareceu mexendo bastante, trovões, muitas coisas aconteceram com a vida dele. As pessoas olharam para o céu e ficaram estupefadas com o que viram. E sim, tudo indica que foi o projeto Blue Beam fazendo o teste. E o que eles querem com esse teste? O final dessa história vai ser o seguinte: eles querem fazer um encontro no céu de Jesus, de Buda, de Maomé, de todos os deuses que hoje são adorados. Eles querem fazer um encontro no céu desses personagens e fazer com que esses deuses façam amizades entre si, para que as pessoas que seguem esses deuses entendam que é importante criar essa unidade aqui. Então, fazendo isso, eles vão conseguir fechar o que já começou, que foi a criação do Crislã. Vejam que a inteligência de quem está trabalhando no governo mundial é muito grande. Eles são assim, focados demais, eles têm um planejamento pesado demais, mas pouca gente conhece. Então, quando eles conseguirem fazer essa projeção holográfica no céu do encontro desses personagens mais importantes das religiões, eles terão tudo na mão para implantar o governo com muito mais facilidade, fazendo com que a religião não seja mais problema. Sem contar que no período da tribulação, que antecede a tribulação, vai acontecer muitos eventos ruins, pesados, tristes. Nós já estamos vivendo o começo disso. A pandemia que aconteceu foi só um pequeno momento, um pequeno exemplo do que vai ser o domínio do anticristo. Coisas ruins ainda virão. E o mundo vai estar precisando de salvação. Jesus disse em Mateus 24 que vai ter guerras, rumores de guerras, vai ter muitas coisas ruins na saúde, falta de saúde. E tudo isso, as pessoas começam a pedir um governo mundial. Foi por causa dessa pandemia que o governo mundial criou muito mais força. Então nós resolvemos a parte da religião. Agora tem a parte da educação. O próprio Papa Francisco também está trabalhando a unidade de um cronograma escolar que seja igual para todo o planeta. Isso, quando ele conseguir,
eles vão trazer, lógico, a ideia de esquerda, a ideia comunista. Porque para existir um governo mundial, ele tem que ser comunista, não pode ser de direita. O comunista é eu mando e você obedece. É simples assim. E é assim que vai acontecer no governo mundial. Você pode notar que o comunismo está crescendo no mundo todo. O mundo inteiro, a maioria dos países hoje são comunistas. Pensando aqui no nosso país, que é a América do Sul, somente o Brasil e o Equador ainda são de direita. Todos os outros países são de esquerda. Na América Latina, praticamente todos também são de esquerda. E assim em várias outras localidades. E a tendência, então, é continuar assistindo isso. O Brasil ainda leva uma grande vantagem. Lá em Apocalipse 12, quando fala que a mulher e o filho são perseguidos pelo dragão, Deus leva eles para o deserto. E no deserto, eles são protegidos ali por 3 anos e meio. Eu entendo, a maioria dos estudiosos da Bíblia entende, que o deserto é o Brasil, onde Deus vai proteger aqui a religião dele, o cristianismo, as pessoas que servem Jesus. Essa mulher foi trazida para cá, o filho foi trazido para cá, e daqui saem os profetas, e os missionários e os evangelistas para as nações. Então você está no melhor país do mundo. Tanto é verdade que já se começou uma crise no mundo, principalmente uma crise de abastecimento de alimento. Essa crise vai piorar em 2023. E o único país no mundo que está preparado, que está pronto para passar por essa crise é o Brasil. E o Brasil vai poder alimentar o resto do mundo com as produções que são feitas aqui. Então, eu não tenho dúvida do que o Apocalipse já está acontecendo a nosso favor. Você está, então, como eu disse, no melhor país do mundo. Então, o Papa ele está trazendo esse cronograma de ensino para o mundo inteiro. E a ONU aceitou, a ONU gostou, muitos países já se aderiram, e falta pouco para realmente isso acontecer. Fazendo a educação ser única no mundo todo, é mais um passo para você educar as pessoas para fazer o que você quer, do jeito que você quer, como você quer. Então, resolve-se um outro problema. E outra coisa, vem a parte da economia. Hoje nós temos a economia diversificada demais. Cada país é de um jeito. Tem países poderosos demais, como China e Estados Unidos, como toda a Europa, e assim outros países maiores, e cada um funciona de um jeito. Como é que pode ter um governo mundial com tantas diferenças econômicas assim? E como é que vai conseguir mais de 200 moedas, você conseguir fazer com que 200 moedas se falem uma com a outra? É muito complicado. Hoje tem o real, tem o dólar canadense, tem o peso, tem o iene, e assim por diante. São muitas moedas. Mas, para nossa surpresa, vem sendo trabalhado já há alguns anos a moeda digital. E a moeda digital é simples explicá-la, porque, na verdade, hoje, poucas pessoas andam com dinheiro no bolso. Porque a facilidade que você tem hoje de pagar as contas, seja pelo cartão de crédito, seja pelo cartão de débito, seja pelo tablet, seja pelo celular, seja pelo computador, ficou tão fácil fazer isso que não é mais necessário você ter que ir no banco ou num caixa eletrônico e sacar dinheiro para fazer pagamento. Então isso facilitou. Um dado muito legal que eu vi, e eu fiquei impressionado, aqui no Brasil, por exemplo, apenas 3% da moeda em papel, ou moedas mesmo, existem em circulação no Brasil. 97% é digital. Ou seja, você compra e vende hoje muito mais digitalmente do que com o próprio dinheiro na sua mão. E olhando na sua carteira, você vai ver, você não deve ter muito dinheiro. Antigamente o povo andava com muito dinheiro nos bolsos ou tinham muito dinheiro guardado dentro de casa. Hoje não está mais assim. O dinheiro está acabando. Então o dinheiro está entrando em desuso e virando digital. Bahamas foi o primeiro país que começou a trabalhar digitalmente. Depois seguido por Estados Unidos, China e Japão. Só esses países somados, a economia deles, o PIB deles, o Produto Interno Bruto desses países no mundo, corresponde a 80%. Isso significa que 80% da moeda mundial já está sendo trabalhada digitalmente. A China começou a fazer isso nas Olimpíadas. Eles começaram os testes nas Olimpíadas. Os outros países já estão em testes.
O Brasil começa o teste em setembro de 2023. Em 2019 começou a falar sobre esse assunto. Em 2020 eles criaram uma equipe para trabalhar esse assunto. E a ideia deles era 2022, nesse segundo semestre, lançar o teste da moeda digital, mas não foi possível. Por vários problemas internos, política, lei e várias outras coisas. Então ficou marcado, eles marcaram para setembro de 2023 começarem os testes da moeda digital. O que eu quero te dizer é o seguinte, com a moeda digital, você não precisa mais fazer câmbio, precisa trocar. Se você vai para os Estados Unidos, você vai para o Japão, para a China, você não precisa mais fazer câmbio com a moeda local. A sua própria moeda você paga. E você não precisa de papel, você paga isso. Ou você vai pagar no chip que vai estar implantado em você, ou no cartão que você vai estar na sua mão, ou no seu tablet, ou no seu celular, não sei. Alguma coisa vai acontecer e você vai poder fazer esse pagamento do real digital em qualquer parte do mundo. Então, com isso resolvido, se 80% do dinheiro mundial já está em moeda virtual, em moeda digital, fica fácil para o governo mundial controlar isso. As maiores economias do mundo já estão com esse dinheiro funcionando, que é China e Estados Unidos. E com essa pandemia, como eu disse lá atrás, que eu ia explicar depois, quem ganhou muito dinheiro com isso foi a China. Porque a China, o mundo depende deles, porque a maioria das indústrias foram para lá. E com a ida das indústrias para lá, a China controla o mundo. Se a China falar, ó, para de produzir tal coisa, o mundo vai sofrer por não ter aquela coisa. E isso aconteceu na pandemia. A China ficou muito mais rica, financeiramente falando, por causa dessa pandemia. E todo o mundo ficou mais pobre. Faltaram coisas. E pessoas morreram porque faltaram coisas. E para piorar ainda mais e melhorar para eles, eles criaram também uma vacina. O mundo dependia da vacina deles. E compraram a vacina deles. Então muito dinheiro entrou. E com isso eles cresceram ainda em potência financeira no mundo, chegando bem próximo dos Estados Unidos. E agora nós estamos vivendo uma crise. E essa crise vai aumentar. O ano que vem, então, 2023, vai ser uma crise mundial. E se os Estados Unidos entrarem em crise financeira, é possível que a China tome o primeiro lugar do mundo. E a China é um país 100% comunista. Isso é declarado, conhecido pelo mundo inteiro. Vai ficar também muito mais fácil para um governo mundial. Ainda mais com a potência como é os Estados Unidos, perder essa hegemonia, perder esse primeiro lugar. Então vejam que as coisas estão se encaixando. E a última coisa que eu quero falar, que é a quarta coisa mais complicada, como é que vai controlar isso? Tudo bem, é uma só religião, é uma só educação, é uma só economia, mas como que um governo consegue controlar tudo isso, sendo que são mais de 200 países no mundo? Aí que vem a outra parte mais importante. Existe hoje um negócio chamado computador quântico. Esse computador quântico, ele é medido em qubits. A quantidade de armazenamento de um computador quântico é algo impressionante. Eles, então, estão inventando, ano após ano, um computador maior do que o outro. E a guerra está sendo entre China e Estados Unidos. Por quê? Porque os dois sabem que existirá um governo único e os dois querem ser esse governo único. Então os dois estão brigando pelo poder. A China chega e lança o maior computador quântico. De repente, vem Estados Unidos e lança o deles. Esse ano aconteceu isso. A China lançou um supercomputador quântico que já faz coisas impressionantes. Mas logo em seguida a IBM lançou um outro computador quântico que supera o da China. A China já prometeu para 2023 um muito maior. A IBM prometeu também um outro bem maior. E os computadores que eles estão prometendo serão capazes de fazer o controle mundial que precisa. De que forma? O computador quântico, ele vai poder controlar tudo que tiver chip, tudo que tiver rastreio, eles vão poder controlar. Então, o chip que nasceu há muitos anos atrás e pouca gente deu valor a ele, até dentro da própria evangelho, dos evangélicos, a maioria são céticos com relação ao chip. Eu, por exemplo, quando falei isso lá atrás, lá em 1900 e não sei o quê, as pessoas me criticaram, zombaram de mim, achando que era um absurdo o que eu estava dizendo. Mas tem tudo a ver. O chip, a quantidade de pessoas hoje no mundo que já implantaram chip é algo fora do comum.
Lógico, eu não estou dizendo que chip é o sinal da besta, não estou dizendo que o celular é, que a internet é, ou que o computador vestível é, que também existe ele. Nós temos vários candidatos, qualquer um deles podem ser. Mas o computador quântico vai precisar controlar isso. Se ele não controlar, humanamente falando, é impossível. Então, tendo um computador quântico e as pessoas tendo um chip, um cartão, uma conta, seja lá o que for, que vai ser rastreado no mundo todo, fica fácil para o governante mundial administrar o mundo inteiro dessa forma, através desse computador. Hoje tem também a internet das coisas, também tem crescido demais. O que é a internet das coisas? Eles querem, inclusive, controlar os eletrodomésticos, a tubulação, a energia, tudo que tem dentro da sua casa, eles querem controlar. E eles têm boas palavras para isso, eles têm boas explicações para isso. É simples o jeito que eles querem fazer. É maravilhoso o jeito que eles querem fazer. Lógico que o diabo não vai trazer nada que seja muito difícil para ninguém. Ele vai trazer tudo mascarado, tudo fácil. Um exemplo hoje, por exemplo, a internet. A internet hoje já é algo necessário. Não é mais algo fútil, algo, não vou ter. Não, hoje você é obrigado a ter uma internet. E para ter uma internet você tem que ter um celular, você tem que ter um computador, você tem que ter um tablet. Você precisa pagar, você precisa fazer as coisas pela internet. Então é uma necessidade. Da mesma forma que o diabo vem trabalhando, as pessoas que querem o governo mundial estão trabalhando, é criar necessidades que as pessoas vão ter para adquirir aquilo que eles sonham, que eles desejam, que vai facilitar a entrada do governo mundial no mundo. Então tem o computador quântico, mas ainda tem um problema. Como é que uma pessoa vai controlar isso? Vai ter que existir milhares de pessoas trabalhando, cada um numa área desse computador quântico, para que as informações cheguem, os relatórios cheguem e as coisas aconteçam. Então também é humanamente impossível. O diabo ele não é onisciente nem onipresente, não existe homem ou mulher que seja onisciente e presente. Esse é somente Deus. Então fica complicado para o governo mundial controlar, apesar de que ele, como é programação, o computador quântico vai receber uma programação. Mas alguém tem que ler essa programação. E como é que faz isso? É aí que entra a inteligência artificial. A inteligência artificial hoje está num nível tão alto, tão grande, tão espetacular, que aqueles que a inventaram já estão com medo. Já estão preocupados com o que a inteligência artificial pode fazer. Essa inteligência artificial, então, ela vai conseguir controlar o computador quântico, fazendo com que tudo que foi pedido, foi programado, foi feito pelo governo mundial, aconteça. E através dele a inteligência vai conseguir passar, vai entender o que está acontecendo no mundo e vai tomar as decisões. Um exemplo, fulano de tal tirou o chip. A polícia chega lá porque sabe o nome dele, sabe onde ele trabalha, sabe onde ele mora e vai para a cadeia. Fulano de tal fez isso, ele sabe todas as informações e vai lá e resolve. Houve uma transação tal que não está certa, a polícia já chega imediatamente no lugar e já sabe quem é, porque está tudo controlado, está tudo na mão deles. Hoje um carro, por exemplo, quando dá defeito, você chega na oficina, eles colocam um aparelho e o aparelho diz o que está acontecendo. Por quê? Porque tem chip. O chip vai informar qual parte do carro está com defeito e o mecânico vai lá e conserta aquela parte, o elétrico, quem cuida da parte elétrica vai lá e conserta aquela parte e pronto, o carro volta a andar normalmente. Dentro de casa vai ser assim. Houve um problema na água. Então, vamos olhar o chip. Dá uma olhada pelo chip e ver onde que está o problema na água. E ali vai lá e resolve aquele problema naquele pedaço daquele tubo. É elétrico, é a cafeteira. Então, tudo vai estar 100% controlado. Você tem, por exemplo, muita gente hoje tem Alexa em casa. Através da Alexa você faz já muitas coisas. Você acende luz, você desliga, você liga aparelho, você desliga aparelho, você põe som, você tira som. Você faz o que você quiser. Tudo isso é controlado por um computador. Resolvendo isso, essas 4 coisas que são as principais, as elementares, pelo menos da minha ótica, já está tudo pronto para a chegada do governo mundial. E aí que entra algo que precisa ser repensado. As igrejas precisam ensinar o povo tudo isso que está acontecendo e prepará-los para o que vai vir. Porque a Bíblia diz que as coisas boas e as coisas ruins vão acontecer para todos, para ricos e para pobres. Então acontece para crente e para não crente, para evangélico e para não evangélico, para cristão e para não cristão.
Todos vão passar por tudo que está acontecendo no mundo todo. E aí tem as pessoas que dizem, mas Deus é amor, Deus não vai deixar, Deus vai fazer assim, Deus vai livrar. Como que Deus vai livrar, sendo que o Apocalipse precisa ser cumprido? Ele vai se cumprir. Tudo que está escrito lá está se cumprindo. Tanto é verdade que na pandemia não foi só cristão que morreu. Não cristão morreu também. De todas as religiões morreram. E não foi só rico que morreu. Muitos pobres também morreram, infelizmente. Então, tudo que vai acontecer é para todos. E se não acontecer, Deus não vai acontecer o Apocalipse. Então, para o Apocalipse acontecer, tudo que está nele precisa vir à tona. E todos que estiverem vivendo na época do que vai acontecer, vai passar por isso. Vai ter mais pandemia? Vai. Vai ter mais morte? Vai. Vai ter mais guerra? Vai. Porque a Bíblia diz isso. Então, quando eu olho para a Bíblia e vejo ela se cumprindo, mesmo nessas coisas ruins, eu fico feliz, porque quanto mais ruim ficar agora, mais próximo de Jesus voltar também vai ficar. Então, eu olho com esse coração alegre, de saber que meu Jesus está voltando. Mas olho também com o coração triste, por ver que tantas pessoas não estão ligando para isso, não estão nem aí para isso, não estão percebendo isso. É onde entra esse canal, que eu tento trazer muitas informações a respeito da volta de Jesus, para que todos sejam esclarecidos. É onde entra eu saindo pregando o Evangelho, falando de Jesus, mostrando o que está acontecendo e preparando o povo para uma situação dessa. Por que preparar o povo? A sua igreja, o seu pastor, você, pastor, precisa preparar o seu povo para o que vai acontecer. Porque o sofrimento vai ser muito grande. E se as pessoas não estiverem preparadas, você vai ter problemas com isso. As pessoas vão ter problemas e a culpa é sua por você não ter ensinado. Mas a culpa é sua também, já que não te ensinaram, e você não ter procurado saber o que está acontecendo. Então, no final, a culpa é de todos. Mas alguém tem que fazer alguma coisa. Porque a Bíblia diz que eu tenho que amar o meu próximo. E como é que eu posso amar o meu próximo? Falando a verdade para ele. Ele não aceitou a verdade, problema dele. Eu fiz a minha parte. Eu te avisei. Eu falei do que estava acontecendo. Então as igrejas precisam preparar o seu povo para isso. Muitos estudiosos do Apocalipse eles dizem que antes dos 7 anos Jesus vem e leva a igreja. Maravilha. É o que eu desejo também. Tomara que isso aconteça. Que nenhum de nós passemos pela parte da tribulação, pela tribulação toda. Mas, antes da tribulação, vão acontecer coisas que vai entristecer o mundo inteiro. São essas coisas que nós precisamos ensinar para o povo, para eles saberem o que fazer quando essas coisas acontecerem. E o que eu não vejo acontecendo em a maioria das igrejas. Mas também existe aqueles que acreditam que Jesus pode voltar nos 3 anos e meio, nos primeiros 3 anos e meio da tribulação. O que nós temos que fazer? Ensinar o povo o que vai acontecer nesse período, para que eles também se preparem para esse período. Mas existem aqueles que acreditam que vai passar toda a tribulação. Então prepare a sua igreja para que vivam esse período, sabe o que acontecer nesse período. O importante é, se vai ser antes, durante ou depois, Jesus vem. E você vai estar preparado? Você está preparado? Você preparou a sua igreja? Você preparou o seu povo? Deus vai te cobrar isso. Então, essa é a minha preocupação, que todos conheçam o que precisa ser feito num momento desse que nós já estamos vivendo. E a ONU diz que a partir de 2023 começa a implantação do governo mundial. E segundo eles, são 7 anos o período da implantação. É muita coincidência. 7 anos também é o período da tribulação. Não estou dizendo que o ano que vem Jesus volta, mas eu quero te mostrar que está acontecendo. Já está acontecendo. E você precisa se preparar. Eu espero que esse vídeo possa ter te esclarecido alguma coisa. E se esclareceu, por favor, curte o nosso canal. Se inscreva se não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Desculpa pelo barulho que houve aqui na fazenda, mas faz parte. Muito obrigado por me assistir e que Deus te abençoe.